Diante de um público de fiéis com mais de 1000 pessoas, o missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, ministrou o evangelho sobre a cobertura da quadra poliesportiva da Escola Anísio Serrão de Carvalho no último dia 31. O evento reuniu religiosos das mais variadas denominações de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia e outros municípios. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, disse o missionário para falar de decisão. Relatando fatos constantes da Bíblia Sagrada, R.R. Soares disse que o que impede as pessoas de prosperarem muitas vezes nem é o diabo, mas sim a falta de fé na palavra de Deus. O missionário orou pelos presentes, dentre eles várias autoridades empresariais e políticas de Pimenta Bueno. Dezenas de pessoas declararam ao final do evento terem sido curadas dos mais variados tipos de males, inclusive de surdez. Está no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Já vou começar a ler capítulo 7. O versículo 6, finalzinho, registra isso que eu acabei de falar. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Meus irmãos, uma paradinha aqui, olha para mim. Tem gente conversando. Eu sou missionário há quase 40 anos. Eu fico triste às vezes, uma pessoa vem de longe e o inimigo faz ela navegar por aí e perde a palavra de Deus. Depois, missionário, me ajuda. Eu não posso ajudar mais do que eu estou lhe ajudando agora. E o profeta continuou: assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, um pouco mais cedo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Vai ser tudo baratinho aqui amanhã. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, olha que sujeito rabugento, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer? E ele disse: eis que tu o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Nunca duvide daquilo que Deus fala para você. Agora, o que aconteceu? Versículo 3, está tudo resumido aqui. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Deixa eu dar uma explicação. Naquele tempo, quando uma pessoa ficava leprosa, as cidades eram muradas para evitar a invasão, e à noite fechavam as portas. A pessoa ficava leprosa, ela era expulsa de casa da família e ficava longe. O máximo que ela podia fazer é vir à porta, bater, depois que a porta fechava de tarde, e eles então jogavam uma comida e ela pegava e voltava para lá, não podia se aproximar. Por isso que eles estavam à porta tentando encontrar comida. Os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. O pessoal está morrendo de fome. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Estava anoitecendo. E, chegando ao arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército.
de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Qual é a lição que nós temos aqui? Eles chegaram à conclusão: se nós entrarmos na cidade, não tem comida, e era proibida, a pessoa seria morta, leprosa, se entrasse lá. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome, não vão mandar nada para nós. Vamos aos sírios, se nos receberem, amém. Se nos matarem, vai morrer de qualquer jeito. Tomar uma decisão. Às vezes, Deus nos dá uma inspiração e nós não acreditamos naquela inspiração e perdemos a bênção. Quem sabe eu estou falando para uma pessoa agora que está falida, endividada, e você tem orado e Deus tem mostrado a saída na palavra dele e você não crê. Tem uma cidade, eu não posso dizer qual, e você vai entender por quê. O rapaz estava numa situação muito difícil, se converteu na nossa igreja, e esse rapaz trabalha com programação de computador. Ele foi com o nosso pastor até a Bolívia, e o pastor disse: eu queria ter condições de abrir uma igreja aqui. E Deus falou com ele assim: você vai dar condições ao pastor. E ele acreditou. Ele disse: pastor, o senhor pode ficar tranquilo, que Deus vai me abençoar e eu vou dar condições. Irmãos, olha como é que Deus fez. Ele então, quem conhece computador sabe o que eu estou falando. Ele tem aquele site chamado Google, que você pede informações. E ele então disse: eles precisam aprimorar nesse setor. E ele fez um programa complexo, coisa difícil, mas Deus foi dando a sabedoria. Disse: pastor missionário, eu não contei nem para minha mulher, nem para o pastor que eu estava fazendo. Terminei o programa de manhã, mandei para eles lá nos Estados Unidos: examinem, à tarde vem a resposta, está aprovado, quanto é que você quer? Ele disse: faça uma oferta. E eles mandaram a oferta: pagamos 1.200.000. Manda a chave. Disse: a chave não dou, ela é minha. Eles iam aí continuar com o programa. Então nós pagamos 1.200.000 e pagamos você para nos dar assistência quando precisar, 120.000 por mês. Estou lhe falando diante do Deus que eu sirvo. Ele disse: missionário, comprei minha casa, saí do aluguel, fiz piscina, coloquei móveis, estou guardando dinheiro com um propósito que Deus já falou no meu coração. A minha vida mudou da noite para o dia. Meu irmão, o que impede uma pessoa de ser abençoada não é nada hoje, nem é o diabo, porque quando Deus fala, o diabo não pode impedir. É a falta de fé na palavra.